Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Mirelle de Geografia e na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre o processo de industrialização de cada país. Eu queria ressaltar que nem todos os países se industrializaram da mesma forma e no mesmo tempo. Assim, nós tivemos países que foram pioneiros no processo de industrialização, como por exemplo, Inglaterra, França, Bélgica e Estados Unidos. Existiram países que tiveram industrialização tardia, como Alemanha, Itália, Japão e Canadá. Existiram países que tiveram uma industrialização planificada, associados a revoluções socialistas, como por exemplo a Rússia, que depois trouxe consigo, liderou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a China. E tiveram países de industrialização recente. Inclusive, esses países não necessariamente se industrializaram pelas mesmas vias, pelas mesmas estratégias. Assim, a gente pode falar dos países latino-americanos, que grande parte teve seu processo de industrialização associado a um modelo chamado de substituição de importações, que nós vamos ver, e outros países, como os tigres asiáticos, que tiveram sua industrialização associada a um modelo chamado de plataforma de exportação. Então, como eu falei, nós vamos começar pela industrialização brasileira, para que posteriormente nós possamos fazer comparações entre modelos de industrialização e graus de desenvolvimento. Vamos lá! Na aula de hoje eu vou falar da estruturação e por que o Brasil se industrializou posteriormente a outras nações. Assim, como eu acabei de falar, o Brasil é um país de industrialização recente. Sabemos que se a gente for analisar o Brasil na divisão internacional do trabalho, no início do capitalismo mercantil, a gente vai ver que ele ocupa uma posição de agroexportador, dentro de uma lógica que a gente concebe como exclusivo metropolitano. Isso se deu porque o Brasil ele foi colônia de Portugal, como vocês já sabem. Portugal chegou ao Brasil em 1500 e até 1822 essa relação se estabeleceu, a partir da qual Portugal mandava manufaturas e escravos para o Brasil, enquanto o Brasil enviava produtos de origem primária, matéria-prima, para Portugal. E por que essa relação não favoreceu o processo de industrialização logo nos primórdios da sua ocorrência? Porque nessa posição, o Brasil ele só poderia comercializar exclusivamente com Portugal. Como eu acabei de falar, o seu papel produtivo estava ligado às atividades primárias da economia. E aí vocês devem estar se perguntando, então quer dizer que o Brasil não desenvolveu nenhum tipo de manufatura? É claro que desenvolveu, gente. Apesar da posição dele como exportador, ser de exportador de produtos primários, foi se desenvolvendo ao longo do tempo uma manufatura que era voltada principalmente para o mercado interno e também para a comercialização dos escravos, que envolvia a produção de charque, tabaco, melaço e cachaça. Essa manufatura, gente, ela vai ter um crescimento considerável a partir do ciclo da mineração do século XVIII, quando a gente vê um deslocamento do eixo econômico do Brasil, da região Nordeste, em direção à região Sudeste, ao redor das Minas. E por que essa manufatura se desenvolveu? Por que ela cresceu nesse momento? Primeiro, por conta do aumento da população absoluta do país, que teve um crescimento exponencial de pessoas que passaram a vir para cá buscando explorar ouro no território. Essa população ela vai acabar representando também um aumento do mercado consumidor, porque ao redor dessas minas vão começar a se estabelecer núcleos urbanos que precisavam se alimentar, consumir, precisavam de ferramentas. E a atividade manufatureira, ela vai se valer desse momento e vai acabar se expandindo, fazendo com que houvesse, inclusive, um aumento da diversidade de profissões ligadas a essa atividade. Assim, a gente começa a ver um pequeno crescimento da integração das partes da colônia. Para exemplificar, nós podemos falar do couro, que vinha do sul, do charque, que vinha do nordeste e do sul, do tabaco, que vinha do recôncavo baiano, do algodão, que vinha do Maranhão,
etc, etc. Nesse momento, a gente vê um crescimento pequeno dessa integração, dessa conexão, em decorrência da necessidade de fornecimento de manufatura. Só que a gente não pode esquecer que essa manufatura, ela não podia atrapalhar os negócios de Portugal. Por esse motivo, em 1785, Dona Maria, mãe de Dom João, vai suspender a permissão para a produção de manufaturas do país, criando um alvará de proibição da manufatura brasileira. Esse alvará, então, ele vai ter como objetivo reduzir a competição entre a manufatura portuguesa e a manufatura brasileira e, como consequência, vai fazer com que o Brasil se coloque mais uma vez na posição de agroexportador, reduzindo, limitando o seu potencial como transformador de matéria-prima. E assim, essa situação ela vai se perpetuar até basicamente a chegada da família real ao Brasil em 1808, quando acontece também a abertura dos portos às nações amigas, que no caso vai estreitar relações entre Brasil e Inglaterra, o que vai ser muito importante também para esse entrave no desenvolvimento industrial do país. Dessa forma, gente, essa abertura vai gerar o fim do exclusivo metropolitano, já que a partir de então o Brasil vai poder comercializar também com outro país, que eu acabei de falar, vai ser a Inglaterra. Então, em 1810, 2 anos depois, Dom João suspende esse alvará que vai proibir as manufaturas no Brasil. Isso parece ser positivo se a gente pensa no desenvolvimento econômico do país e no fato dele deixar de ser apenas um país agroexportador. E por que esse alvará vai ser revogado? Porque o objetivo era desenvolver a economia brasileira? Claro que não, né, gente? É porque junto com a coroa portuguesa tinha vindo uma elite de Portugal. Portanto, liberando a manufatura no país, era uma forma dessa elite ter acesso a esses produtos de forma mais barata e mais acessível. Só que nós não podemos esquecer que nesse período também foi assinado um tratado diplomático com a Inglaterra. O que isso vai significar? Que a partir de então, os produtos ingleses eles vão entrar no país por um preço mais baixo, mais reduzido, com tarifas alfandegárias mais em conta, o que vai fazer com que essas elites passem a não consumir o produto brasileiro, mas sim o produto inglês, porque além de tudo, a Inglaterra já era um país industrializado, então os produtos ingleses eram melhores, eram de melhor qualidade, além de tudo, pelo fato deles serem importados de uma potência, eles traziam estado social. E em 1822, os laços políticos com Portugal passam a ser cortados e o Brasil passa a ser um país independente. Só que apesar da sua independência política, o Brasil ainda vai manter uma postura de colônia, se nós formos avaliar a perspectiva econômica. Porque a relação que tinha se estabelecido entre Portugal e o Brasil vai aparecer novamente com algumas mudanças muito sutis. Não era exclusivo o comércio, mas a partir do momento que os produtos ingleses entravam muito baratos no Brasil, isso fazia com que a economia brasileira estabelecesse uma dependência em relação aos produtos fornecidos pela Inglaterra. Portanto, o Brasil continuava como um produtor primário, um agroexportador, enquanto a Inglaterra mandava os seus produtos industrializados para cá. Essa situação, gente, desde a independência, vai se perpetuar durante mais de 20 anos, até que alguma coisa vai abalar as relações entre Brasil e Inglaterra. Que coisa é essa? Uma tarifa chamada Tarifa Alves Branco, que foi feita pelo ministro da Fazenda, Alves Branco, a partir da qual a Inglaterra não pagaria mais só 15% de tarifa alfandegária, e sim ela passaria a pagar 30% pelos produtos que não existissem no Brasil e 60% pelos produtos que fossem similares aos produtos produzidos no território nacional. Aos produtos similares àqueles existentes no território nacional.
Vocês devem estar se perguntando, essa tarifa, ela foi uma medida proposital para proteger o mercado consumidor nacional para os produtos brasileiros? Não, gente. Essa medida, ela foi feita para enfrentar problemas financeiros que o Império estava passando. Então, ela era uma forma de aumentar a arrecadação brasileira. Ela foi positiva para o processo de industrialização? Então, alguns historiadores falam que não, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. O fato é que essa tarifa alves-branco gerou uma retaliação por parte da Inglaterra, que foi a Lei Bill Aberdeen. Essa lei foi estabelecida em 1845 e ela foi promulgada pela Inglaterra. A Lei Bill Aberdeen, ela ameaça de afundamento ou apreensão qualquer navio negreiro que esteja vindo para o Brasil. E assim, como consequência, o Brasil ele estabeleceu a Lei Eusébio de Queiroz em 1850. E por que essa Lei Eusébio de Queiroz ela foi importante? Porque decretando o fim do tráfico de escravos no Brasil, ela acaba acelerando a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. O escravo, gente, ele não tinha poder de consumo, diferente da mão de obra assalariada. Além do mais, o escravo, ele gerava um custo para o seu dono que o trabalhador assalariado não vai gerar. Mas a cereja do bolo seria o deslocamento dos capitais que eram investidos no tráfico do escravo, que a partir de agora vão ser investidos no desenvolvimento industrial. Assim, gente, a partir da segunda metade do século XIX, nós vemos um crescimento expressivo da economia cafeeira do Brasil, que vai ser extremamente importante para o desenvolvimento industrial a partir do momento que ela vai trazer uma série de elementos na infraestrutura do eixo Rio-São Paulo, inaugurando o que nós chamamos assim de Era Mauá. Então, nesse momento, ocorre a Era Mauá, que vai ser marcada como o primeiro surto de desenvolvimento industrial do Brasil. Era Mauá levou esse nome por conta de um dos empresários que mais se destacou no período, que foi o Irineu Evangelista de Souza. Nós podemos ver nesse período o desenvolvimento das ferrovias no Brasil, expansão da rede bancária, inauguração da Companhia de Gás do Rio de Janeiro, enfim, infraestrutura no geral que vai favorecer o desenvolvimento da indústria de bens de consumos não duráveis e semiduráveis no Brasil, marcadas principalmente pela indústria alimentícia, indústria de calçados e indústria têxtil. Portanto, gente, nós podemos afirmar que a indústria nasceu à sombra de um pé de café. O que essa frase quer dizer? Que a economia do café acabou criando a acumulação primitiva de capital que permitiu posteriormente o desenvolvimento não só da infraestrutura, mas do processo industrial que ocorreu no território brasileiro. Com essa frase, nós terminamos a aula de hoje. Na próxima, nós vamos falar do modelo de substituição de importações e do processo de industrialização que ocorreu na Era Vargas. Tá bem, pessoal? Então a gente se encontra lá. Espero que vocês tenham entendido tudo. Um super beijo. Fiquem bem.